Bom, vamos lá. Agora boa noite direito, né, para vocês. E vamos então, novamente, vamos fazer uma abertura, vamos agradecer por estarmos aqui, agradecer por mais uma lição, pelo amparo da equipe espiritual, e por que não pedir também para que estejamos com o nosso coração e com a nossa mente preparados para ouvir, preparados para aprender, e preparados também para receber todo o tratamento, receber toda a energia de cura através da palestra, através dos passes, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, equilibrados, e que consigamos manter essa energia, esse equilíbrio durante toda a semana. Que assim seja, graças a Deus. E aí quando a Ana falou lá dentro que hoje eu que ficaria aqui palestrando, eu fico pensando, né? Fiquei pensando que tema que a gente pode conversar, né? E aí veio um tema no sentido de perseverar, né? E eu achei alguma coisa aqui um pouco parecida, que o título é Prosseguindo, né? Então, o perseverar, o prosseguir, a gente está ali sempre tentando e continuando e fazendo o nosso melhor, né? Porque não tem certo ou errado em tudo que a gente vai formando na nossa vida, né? Cada um vai, lógico, dentro da ética, porque isso é essencial, primordial. Dentro da ética, cada um tem as suas possibilidades de desenvolvimento, de perseverar, de continuar, porque em nenhum momento nós, e todos nós aqui já tivemos e temos essas experiências, em nenhum momento a gente consegue ali realizar as coisas, tanto materiais quanto espirituais, assim, de repente, rapidamente, facilmente, né? Nós sempre vamos perseverando, tentando. Uma hora dá certo, outra hora não muito, mas a gente continua e é isso que é importante, né? E aí nessa lição do Palavras de Vida Eterna, a gente tem aqui algo semelhante. E Paulo fala o seguinte: prossigo para o alvo. Encontras o semblante amargo da solidão no momento em que as circunstâncias te compelem a deixar o conhecido. Supõe que a construção de toda a existência desaba sobre ti mesmo, como se a ausência da moldura familiar te rasgasse o quadro da própria alma. Corações amigos, atraídos por outras sendas, abandonaram-te os ideais. Pessoas queridas deixaram-te a sós. Apresentaram-te a distância do trabalho de muitos anos, ou a morte de passagem ceifou o sorriso dos companheiros que te eram mais caros.
Boa noite. Tudo bem? Tudo. Todos bem? Só vim aqui para entregar o meu abraço a todos, né? E que nesse abraço fique toda a mais linda mensagem que cada um precisa receber. Porque hoje, cada um de nós precisa ouvir uma palavra diferente. Então, esse meu abraço que eu entrego em nossos corações está levando essa palavra, viu? Acreditem que a espiritualidade está cuidando de cada um, com todo o amor, com todo o cuidado, dedicação, certo? Então recebam e levem convosco, né? Esse abraço aqui não é só meu, é de todos nós que estamos aqui a cuidar de vós. E é só isso hoje. Não posso falar muito porque falaram que é só isso. Ah, poxa. E aí ele coloca, voltando, né? O tema nosso é o prosseguindo, e eu estou aliando prosseguindo com perseverar também, porque a gente só consegue prosseguir se a gente persevera, né? Se a gente vai lá e trabalha e enfrenta aquelas questões que a gente tem, os problemas que a gente passa, questões de relacionamentos, questões de vida material, claro, né? Estamos aqui no planeta Terra e dependemos da parte material também, claro, né? Questões da parte espiritual. E quando a gente fala questões da parte espiritual, não é só aquilo que, eu estou com algum tipo de problema ou desequilíbrio, ou que for, eu vou num centro espírita. Não, porque somos um ser material e espiritual, né? Então, de repente, nós precisamos de um equilíbrio da nossa alma, do nosso espírito, independente da religião que frequentamos, independente do que acreditamos, mas já sabemos, e a ciência comprova, e todo mundo sabe, que somos ali matéria e espírito, né? Independente da religião aí, tá? Bom, e aí continuando. E aí nesse capítulo, né, ele fala que o que a gente pensa, né, naquilo que de repente aquela convivência que a gente mais gosta acaba nos abandonando, ou alguma distância do nosso trabalho ali cotidiano, daquele trabalho que a gente gosta e que a gente tá ali acostumado a ir todo dia, né? Ou até também uma morte, né, um distanciamento daquela pessoa que a gente gosta, né? Ou até sorrisos de companheiros, como Emmanuel coloca aqui, que são os mais queridos para nós, né? Então, tudo isso todos nós sentimos. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, passamos por isso, né? E lógico que isso nos causa um desconforto, nos causa uma tristeza, nos causa às vezes até revolta, não é? Poxa, por que aconteceu comigo? Por que isso? O que eu tenho que fazer? E aí a questão, né? O que eu tenho que aprender com isso? Como que eu devo me comportar em relação a isso? Qual vai ser a minha atitude, né? Bom,
E aí a gente, por quê? Lembrando do título, a gente precisa prosseguir, né? Ninguém fica parado, a gente precisa prosseguir. E aí ele coloca aqui para nós, né? Que nós precisamos criar novas formas. E aí ele coloca aqui para jornadear, quer dizer, para seguir a nossa jornada, né? Para a gente prosseguir o nosso caminho. Então, a gente descobre novas formas de amor, a gente descobre novos companheiros. E dentro disso está também a perseverança. Porque se eu quando eu falo todos nós de uma forma geral, né? Se eu me abandono na primeira questão ali de um trabalho ou de uma morte ou de pessoas queridas que se distanciaram, eu não estou prosseguindo, eu não estou perseverando, eu estou deixando tudo para lá. E não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é seguir em frente, né? Então, e aí quando a gente consegue trabalhar isso no nosso interior, no nosso espírito, na nossa mente, nós vamos ver que a gente até consegue, ele coloca aqui, né? Adicionar novas parcelas de alegria à felicidade dos que mais amas e que pode servir com mais entendimento às aspirações que te inspiram a marcha. É assim, a gente precisa sempre estar se renovando nas nossas atitudes. Não é ser diferente, não é ter outra personalidade, não é isso. Mas é a gente buscar novas formas de entender aquela situação e poder trabalhar aquela situação. E aí, lógico, empenhar a nossa alegria, empenhar a nossa boa vontade. Por quê? Porque daí eu acabo passando isso para as outras pessoas. E servindo de exemplo também. Porque aí as pessoas olham e falam assim, nossa, olha, aquela pessoa lá enfrentou tal problema, mas olha, ela está sempre de bem com a vida. Olha, ela já está tentando alguma coisa diferente. Olha só que interessante, né? Então, eu vou até tomar liberdade aqui de comentar algo que eu penso, vamos supor, a Sônia, você me permite? Ah, então tá bom. Por exemplo, a Sônia, eu acompanho a Sônia na rede social, né? Acho que todos vocês. Então, por exemplo, é uma questão que eu estou pondo isso na parte prática, tá? Porque acho que é importante a gente trazer o evangelho para a parte prática, porque senão não adianta nada, né? Ficar só ali no virtual, ali naquela coisa, não dá. A gente está aqui, né? Então a gente precisa viver aqui, não? Certo? Com os exemplos. Então, a Sônia, ela tem uma questão que eu admiro, porque ela está sempre prosseguindo. Ela está sempre com novas atitudes. Não é verdade? Independente de questões que de repente ela passa, porque eu não tenho conhecimento, ninguém tem, e aí isso é com ela, né? Não interessa para nós, né? Mas ela está sempre prosseguindo com coisas novas e que para ela isso faz bem. Então, ela está cuidando ali da parte espiritual dela, claro, porque ela vai ali trocando os pensamentos, tendo contato com outras pessoas, através das atividades que ela desenvolve, né? Aprendendo coisas novas. Então, vejam, isso influencia, né? No andar, no prosseguimento dela. Agora,
Se de repente eu estou passando por uma questão, um problema, e eu estanco, eu paro, né? Eu falo, ai, olha, eu não sirvo mais para nada mesmo, eu não vou fazer isso, eu não quero saber, não vou aprender nada novo. Eu estou prosseguindo, nem materialmente e nem espiritualmente. Ah, Rosana, mas eu já li no livro dos Espíritos que o espírito ele não para, né? A evolução dele não estaciona. Não estaciona, porque em algum momento da encarnação, alguma coisa você aprendeu. Nem minimamente alguma coisa você aprendeu. Mas, de repente, pelo seu programa ali de vida, você deveria ter aprendido muito mais. E outra coisa, né? Eu já falei isso aqui também. Todas essas literaturas que a gente tem, o Evangelho, Palavras de Vida Eterna, todas, de André Luiz, os romances, eles, se vocês forem prestar atenção, ele está sempre trazendo uma cartilha de bem viver dentro do nosso planeta, né? E por que nós precisamos bem viver? Porque a gente precisa evoluir. E é por isso que a gente está aqui, né? E aí ele continua. Se a vida te apresenta a fisionomia triste da solidão, recorda a própria imortalidade e não te detenhas. Por quê? Porque nós precisamos também aprender a pensar numa eternidade, né? Vocês já sabem, eu gosto muito de assistir o vídeo da Mônica de Medeiros e tudo mais, e os espíritos, os mentores, né? E eles sempre falam, e aqui também os mentores falam, que a gente tem o costume de pensar na nossa vida no momento, agora. Mas vamos raciocinar, né? E é uma coisa que eu também fico raciocinando e a gente tem que aprender isso. Se acreditamos numa vida eterna e se acreditamos na vida espiritual, somos espíritos, estamos aqui momentaneamente, vamos continuar a nossa trajetória, então eu preciso pensar a longo prazo também. Que de repente, hoje eu estou aqui, depois lá, minha programação, que eu não sei como é, de cada um de vocês, mas que adiante nós estaremos numa outra dimensão. Mas eu serei outra pessoa? Não, eu vou ser a mesma. Se eu sou a mesma, eu estou carregando todo o meu conhecimento, toda a minha personalidade, todo o meu aprendizado, todas as minhas experiências. Então, eu preciso pensar a longo prazo. Eu preciso agir a longo prazo. Não é aquela história, eu vou fazer isso agora que se dane depois, né? Não dá. É a mesma coisa assim, eu não posso comer doce. Mentira, eu posso, tá? Mas não é assim. Pelo menos por enquanto. Eu não posso comer doce. Mas eu vou comer porque eu tô com vontade e eu não quero nem saber o que vai acontecer depois, né? Depois acontece o quê? Você passa mal, tem isso, tem aquilo, tem que cuidar, e etc, etc. Então, quer dizer, você pensou a longo prazo? Não, você pensou ali no imediatismo. E aí isso não é legal. Então, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Mudar as nossas estratégias, vamos dizer assim. Nossa, mas é difícil, né?
é difícil, não é fácil, né? Continuando, o menino deixa a infância para entrar na mocidade, o jovem deixa a mocidade para entrar na madureza, o adulto deixa a madureza para entrar na senectude, e o ancião deixa a extrema velhice para entrar no mundo espiritual, não como quem perde os valores adquiridos, mas sim prosseguindo para o alvo que as leis de Deus nos assinalam a cada um. Então, é o que eu acabei de falar, né? Nós vamos vivendo etapas e cada etapa a gente tem um desafio. E chega a outra etapa que daí a gente vai o quê? Para outra dimensão, levando tudo aquilo que aprendemos e tudo aquilo que acreditamos. É interessante que eu não sei se isso acontece com vocês, ou aconteceu ou não, mas assim, quando eu era mais jovem, eu nem pensava nisso. Eu imagino, não sei nem explicar, mas não pensava. Né? Nossa, depois, não, você, né? Você deixa acontecer, você não pensa, mas aí depois de uma certa idade, não é? Aí você começa a pensar, pera um pouquinho, já, né? Cumpri isso, cumpri aquilo, cumpri. Lógico, tem uma série de coisas ainda a cumprir, mas a gente está chegando aqui do meio do ciclo, já fui adulto, né? E aí você fica, nossa. Então, é uma coisa que a gente, para não sofrer, isso sou eu que estou falando, para não sofrer, eu penso que a gente tem que mudar a forma de pensar, né? Que lá adiante, num futuro bem longe, eu espero, nós estaremos numa outra dimensão, mas igual ao que a gente é, melhor, porque estamos aprendendo e tudo mais, né? Então, é uma coisa assim, fica aí a reflexão, porque é para a gente refletir mesmo. E tudo isso que a gente fala e que nós lemos, ela colabora para a nossa forma de viver. Porque o Espiritismo, eu li essa semana, ele não parou em Kardec. Na verdade, Kardec começou, né? Aliás, o Espiritismo já existia desde sempre, né? Os espíritos já existiam desde sempre. Porque tínhamos outros mundos, porque tínhamos outra forma de vida, numa outra dimensão. Aí surge o planeta Terra, aí vem os minerais, os vegetais e tudo mais. Aí vem o homem, né? Tempos primatas, e aí a evolução, milhões, bilhões, trilhões de anos. E estamos nesse patamar do planeta Terra, indo para uma regeneração, mas vendo uma literatura, nós já temos um outro planeta semelhante ao planeta Terra quando era na época dos primatas. Então, se a gente for pensar,
nós já estamos passando, sabe? Aquela coisa da transição, né? Então, tem pessoas que desencarnam e depois, na hora de encarnar, eles já vão para o outro planeta, lá, primata, enquanto outros, por merecimento, eles vão continuar aqui na Terra, porque daqui, sei lá quantos anos, séculos, não sei, a Terra estará numa energia melhor. Ah, vai ser perfeito? Não, né, gente? Mas, quem, por exemplo, isso que eu estou falando é porque a gente já viu em literaturas, ok? E nos vários vídeos e tudo mais, mas de publicações confiáveis, claro, porque tem muita coisa por aí também, né? Mas vamos raciocinar. Você tem a ação e reação e tudo isso de acordo com o seu merecimento, certo? E a ordem dessa época é: vamos ser íntegros, vamos caminhar para um lado certo, vamos nos desenvolver, vamos sempre querer o bem, vamos agir no bem. Então, é isso. E aí nós vamos saber, lá no nosso futuro, para onde depois a gente vai. Espero que continuemos aqui, né? Estamos tentando. Então, quando a gente fala, né, do Evangelho e das obras, eu acho que isso é interessante, a gente trazer isso para o nosso dia a dia. Trazer isso para as nossas ações. E não só ficar pensando em algo que não é viável, que não te acrescenta. Não, ele precisa te acrescentar para você ser uma pessoa melhor, para nós sermos uma pessoa melhor no dia a dia. Porque senão não tem razão de ser. Então, percebem, nós temos hoje em dia, na mídia, vários vídeos, publicações, estudos, além de Kardec, e de pessoas estudiosas, pesquisadores, né? Falando sobre o nosso comportamento, sobre as nossas emoções, sobre o que um equilíbrio emocional que vem do espírito, o que ele influencia no nosso bem-estar. Olha só. Quando que há 15 anos atrás, 20 anos atrás, a gente ouvia falar disso? A gente não ouvia falar disso. Eu lembro que, imagina, não ouvia. A gente, lógico, não lia ali as obras, né, dos estudos e tudo mais, mas não era tão propagado, mesmo porque também a internet não era, né? A internet pegou força há 15 anos, mais ou menos, sei lá, 20 anos. E antes a gente não tinha esse veículo de propagação. Então era só literatura. E aí, lógico, fica menos acessível, vamos dizer assim. Então, olha a época que a gente está. Né? Uma época de disseminação mesmo das coisas e que a gente precisa aproveitar.
para o nosso crescimento, para o nosso bem, certo? E assim eu finalizo essa lição, que é prosseguindo. Então a gente não pode desistir, a gente não pode estagnar, a gente não pode parar. Nós precisamos sempre prosseguir. E aí a nossa insistência, a nossa perseverança, a nossa boa vontade, o nosso estudo, para que a gente possa melhorar sempre, né? E agora eu vou passar para uma outra leitura, né? Vou procurar alguma coisa mais light para a gente. Do livro Vinha de Luz, que é um outro livro também, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e sempre traz também lições diárias. E eu abri aqui numa lição aleatória, a lição 128, que fala da liberdade. E de novo Paulo falando: não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania. Usam-na os servos em explosões de revolta e descontentamento. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, as pessoas pensam que liberdade é um sinônimo de fazer o que eu quero. E não interessa se eu estou prejudicando ou não o outro, né? Então eu tenho poder, então eu posso fazer o que eu quero. E na verdade, não é isso. O poder, na verdade, ele é como é que eu vou dizer? Um desafio, né? Para quem encarna como poder, com essa missão, né? É muito desafiador e muito perigoso, né? Isso está inclusive no Evangelho. Por quê? Porque se eu tenho poder, eu posso utilizar esse poder de uma maneira maravilhosa, ter ali o meu progresso, desenvolver o progresso nas pessoas, dar condições para que as pessoas que estão abaixo de mim tenham ali uma vida que tenha progresso, que a pessoa tenha chances e tudo mais, ou eu posso ser um tirano, como ele está colocando aqui, né? Vai acabar a luz de novo. Eu posso ser um tirano e fazer o que eu quiser e prejudicar as pessoas. E aí, lógico, essa minha encarnação utilizando esse poder pro lado ruim, né? Eu vou ali adquirir muitas dívidas para depois. Lembram da historinha ação e reação? Aí o negócio depois, lá para eu pensar na minha vida futura, como eu tinha falado, aí eu vou realmente ter grandes consequências, né? Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para que se mergulharem na escravidão aos delitos de toda a sorte. Ou seja, ninguém quer responsabilidade. Todo mundo quer liberdade,
achando que a responsabilidade não é problema seu, que não compete a você, né? Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio. A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva. O maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros, glorificando o bem. Então, o que eu tinha falado antes, né? Se eu tenho liberdade, se eu tenho independência, eu preciso, lógico, fazer sempre o melhor, fazer o bem. E aí, lógico, consequentemente, eu estou ajudando o outro. O homem gozará sempre da liberdade condicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência, pelo bom ou mau uso de semelhantes faculdades nas relações comuns. É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que decidem a aplicação dignificante dessa virtude superior. Então, eu tenho ali a minha independência, lógico, e aí a liberdade, porém, nós temos pouquíssimos que estão ali usufruindo dessa liberdade, dessa independência de uma maneira positiva, de uma maneira que ajude, de uma maneira que faça com que ele e o outro progrida também, né? Vale ali ressaltar, mesmo esse livro sendo escrito, sei lá, década de 90, eu acho, né? Ou antes até, mas vale ressaltar a nossa, não só nossos governantes, como os governantes do mundo inteiro. Olha como nós estamos, né? E o mundo. Então, esses que têm o poder, consequentemente, eles têm a liberdade de tomar as decisões que eles querem, e eles abusam desse poder. Eles estão levando milhões de pessoas à morte física, eles estão causando ali uma guerra em cada lugar ali a gente tem, e aí, lógico, não é um progresso. E aí é a fome, é o desespero e tudo mais. Olha a responsabilidade. Então, nós temos raros governantes que realmente estão utilizando ali o poder deles para o bem. Na verdade, eu vou ser sincera, eu não conheço assim para poder citar o nome, não sei. Mas deve ter, pelo menos, né? Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com a oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. O caluniado, com o ensejo de perdão divino, recorre à vingança. O incompreendido, no instante azado de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações. Vejam, o que está ali na personalidade daquele que tem o poder e que não admite, por exemplo, acha que tudo que é feito para ele, pelo outro, é uma calúnia ou coisa parecida. Então, nós temos o que ali, né? O orgulho. Então, nós temos esse sentimento em exagero dentro desses ali, daqueles governantes. O orgulho. Então, por orgulho, por vaidade, o governante fala, não, sou eu que mando. Como? Como que está fazendo isso? Porque eu sou o maioral.
Porque eu posso fazer isso ou aquilo aqui. E que imagina, e o resto que cada um ali que se resolva. Não é isso que a gente está vendo? Então, orgulho e vaidade, né? Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus Cristo? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Quando ele fala aqui, onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinhos em bênçãos, e utilizar, intensificar, né, o aprendizado com Jesus, aí vocês podem pensar, mas por que não? Né? Por que a pessoa não faz isso? Porque liberdade e independência requer maturidade. Maturidade espiritual, no caso. E aí são pessoas que não têm essa maturidade. Elas estão sendo colocadas à prova, porque têm o poder, têm o domínio, mas elas não estão sabendo usar. Então, por que elas não conseguem fazer isso? E elas têm a liberdade de fazê-lo, porque está ali no poder, mas não consegue, não sabe. Raríssimos são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência a expressões de voo espiritual para o infinito, que é o que eu falei. A partir do momento que você tem essa maturidade, você não vai ficar preso a picuinhas materiais, a picuinhas que trazem ali para nós o orgulho, a vaidade. Você deixa para lá. Que o prejudicado é aquele que está ali instigando aquilo. Você deixa para lá. E aí vale a sua liberdade, a sua independência, é isso. Você não está preso àquele sentimento mesquinho, você está livre disso. Né? A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concepção do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. Quando ele coloca isso, quer dizer, muitas vezes você está ali vendido, né? Tchauzinho! Você está lá vendido àquela, aspas, liberdade, né? Porque você acha que você tem o poder, você acha que você pode, só que você não tem maturidade para isso, e aí você está preso nessas emoções e nesses sentimentos. E aí, com isso, a gente finaliza aí essa lição que chama-se liberdade. Então, só refazendo ali o nosso conceito, né? Lembram lá na outra lição que eu falei de pensar diferente? Então, é isso também, o pensar diferente. O que é liberdade e quando que eu tenho a liberdade, quando que eu tenho poder? E quando que eu uso isso de uma maneira positiva? Quando eu tenho maturidade espiritual. E essa liberdade representa o quê? Eu não me apegar a emoções como orgulho, vaidade, revolta.
Então eu estou livre disso. E que é um trabalho que não é só numa encarnação que a gente consegue sanar, né? Nós precisamos ali de muitas e muitas encarnações, porque a gente vai sanando isso de pouquinho em pouquinho, né? E agora, só para finalizar aqui a nossa palestrinha, eu gosto muito do sinal verde, porque ele traz ali alguns toques, né? Para a gente poder pensar. E aí eu abri aqui aleatoriamente novamente, e aí nós temos ali uma lição. Nos compromissos de trabalho, nunca se envergonhe nem lamente de servir, porque aqui ele vai dando lições de como que a gente conquista essa maturidade espiritual que eu falei nas 2 lições aqui que a gente estudou. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou de amparo das instituições securitárias, das seguradoras, né? Porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Às vezes a pessoa fala, mas só uma mentirinha, não tem problema, eu quero ficar em casa. Gente, isso não é íntegro, né? Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Ninguém está sozinho. Todo mundo trabalha numa equipe. Todos. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. E por último, em matéria de remuneração, recorde, quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então são aquelas pequenas coisas, aqueles pequenos comportamentos que no dia a dia nós temos e que também vimos nos outros, né? Que às vezes a gente fala, nossa, mas o que tem, né? Alguns deslizes que não são ali pertinentes para quem deseja espiritualmente evoluir. Porque pode ser que no momento não aconteça nada, a pessoa até entra, aspas, em vantagem, mas depois aquilo ali tá tudo na fichinha dela lá no céu, né? Porque a formação dela. Então, a gente precisa sim estar íntegro no nosso dia a dia, certo? E aí nós vamos encerrar aqui a nossa conversa e vamos então agradecer mais uma vez por estarmos aqui e temos a certeza, como o irmão Giovanni falou lá no início, que cada um de nós ouviu e absorveu o que é necessário para nós no momento, necessário para o nosso desenvolvimento, para a nossa maturidade espiritual e para o nosso bem-estar.
E vamos então pedir aos amigos espirituais que possam nos acompanhar durante toda a semana e que tenhamos sabedoria para conservar toda essa energia e esse equilíbrio que nós adquirimos aqui. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigada.